Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre a terceira semana de desenvolvimento embrionário. Nós vamos aprender o que ocorre com o embrião neste período, né? Nós vamos aprender hoje que o embrião ele passa por algumas transformações fundamentais para a sua sobrevivência. E este período da terceira semana é marcado com um processo que nós chamamos de gastrulação. O que é esse evento chamado gastrulação? Esse evento ocorre, né, para formar os primeiros tecidos embrionários. É quando os folhetos germinativos surgem e a partir deles vão se formar todos os órgãos do embrião e do feto, né? Então, veja, este evento é fundamental para o sucesso do embrião daqui para frente, tá? Então, gastrulação significa a formação das camadas germinativas. Então, vocês vão aprender hoje vários nomes difíceis, várias terminologias que vocês nunca ouviram, mas são termos que a gente usa nesse tema, né, para que vocês entendam como ocorre esses eventos. São termos difíceis, novos, mas aos poucos vocês vão se familiarizando com essas nomenclaturas, ok? Então, na terceira semana, nós vamos ver a gastrulação, que é um evento fundamental para a sobrevivência do embrião. Esse processo da gastrulação ele ocorre graças a um evento chamado processo notocordal. Nesse período também surgem, cada nome difícil, né? Somitos. São estruturas, são partes do embrião que aparecem nesse período, tá? Também nós vamos aprender que neste evento, neste período, ocorre o desenvolvimento do sistema cardiovascular. É a partir da terceira semana que o sistema vascular, cardíaco se desenvolve ou inicia-se o seu processo de desenvolvimento. Surge também o desenvolvimento das vilosidades coriônicas. Nós vamos ver que esses termos nós vamos explicar e vocês vão entender que essas estruturas vão se tornar durante o desenvolvimento. Então, por exemplo, vilosidades coriônicas. O que é isso? Vai ser o futuro ali do saco amniótico, vai ser o futuro do feto, por exemplo, da placenta. Então, são estruturas que vão surgindo e essas estruturas vão se desenvolvendo ao longo do período embrionário. Então, são estruturas iniciais de desenvolvimento. Por isso, desses nomes difíceis. Mas nós vamos estar dando aí, fazendo as relações do que essas estruturas vão se transformar no futuro aí do desenvolvimento do embrião. Beleza? Então veja, quais são os eventos que nós vamos estudar na terceira semana de desenvolvimento embrionário? Veja, o primeiro evento que nós vamos estudar nesta semana é a gastrulação, né? Que é o período que se caracteriza pela formação dos folhetos germinativos, que se chama morfogênese. Veja que o embrião, neste período, ele tem menos de 1 milímetro, menor do que uma cabeça de um alfinete. É muito pequenininho. Ele tem um tamanho de 0,4 milímetros. Veja, é uma estrutura microscópica, ok? Então, esse processo de gastrulação é iniciado pelo surgimento da notocorda, que é um processo que o embrião sofre. Nós vamos ver que os tecidos vão se modificando e, através do surgimento da notocorda, os folhetos embrionários se formam. Além disso, nós vamos ver a formação da neurulação, que é o processo inicial da formação do sistema nervoso, que período importante, né? Começa também a angiogênese. O que é a angiogênese? É a formação de novos vasos. Então, o embrião, até então, ele se nutre por um sangue materno que circula ao redor dele. Mas, a partir da terceira semana, ele começa a desenvolver mecanismos para que esse processo de nutrição seja mais eficiente. Então, para isso, o embrião começa a desenvolver um sistema circulatório próprio. E esse sistema circulatório ele vai se conectar com o sistema circulatório do endométrio uterino da mãe. Então, esse período, esse período inicial, né, de formação do sistema circulatório, se chama angiogênese. E nós vamos ver que vai aparecer os tubos endocárdicos. Nós vamos ver também que o embrião começa a ter formato. Até então, ele não tem formato, né? Nós vamos ver que ele tem 2 vesículas, mas eles vão passar a ter formato, né? Vai ter, por exemplo, região que vai ser a cabeça, região que vai ser a cauda. Mas nós vamos ver que o embrião começa a ter o que é anterior, posterior, ventral, dorsal, direito e esquerdo. Veja que essas orientações são definidas na terceira semana de desenvolvimento embrionário, ok? Nós vamos ver que ao final
deste período, o embrião vai estar em torno aí de 1,5 mm, 2,5 mm. Veja que o embrião, neste período, não é tão grande assim como se imagina, né? As mães, quando descobrem que estão grávidas, elas acham que o embrião está mexendo, mas não tem nada, como que algo de 1 mm pode ser perceptível, né? Qualquer movimento visceral pode confundir com um movimento do embrião, mesmo porque se ele não se movimenta nesse período, ok? E ele é muito pequenininho, mesmo se ele se movimentasse, seria imperceptível, ok? Então, são esses eventos que nós vamos tentar mostrar para vocês nesta aula, beleza? Vamos lá. Então, aqui nessa imagem, vocês observam uma estrutura marrom com duas vesículas, né? Então, imagina que essa estrutura marrom seja um embrião e dentro desse embrião nós temos duas vesículas. Então, esse embrião foi cortado aqui, um plano sagital, né? Como se tivesse cortado ao meio, e aí a gente está vendo o que tem dentro do embrião, né? Isso aqui é um esquema, claro. Veja que o embrião, quando a gente corta ele, o que a gente vê dentro? Duas vesículas. Uma vesícula que nós chamamos de âmnion, que é essa vesícula azul, e uma vesícula amarela, que nós chamamos de saco vitelino. Veja que nesse período, nesse início da terceira semana, o embrião tem duas vesículas. O assoalho, que é o piso desse âmnion, nós vamos chamar de epiblasto. É um nome muito... O que é isso, professor? É o nome do tecido, né, da estrutura do assoalho dessa vesícula. E em amarelo, que é o teto aqui, ó, teto do saco vitelino, nós vamos chamar de hipoblasto. Então veja que o assoalho do âmnion e o teto do saco vitelino formam o que nós chamamos de disco embrionário bilaminar. Tá vendo aqui, ó, marcadinho em preto, como se estivesse circulando os dois folhetos. Então veja que o embrião, nesse momento, ele tem apenas 2 folhetos embrionários, ok? E a partir destes folhetos, por incrível que pareça, vão surgir todos os tecidos e órgãos do embrião. Olha que interessante, né? Então, como é que isso começa a surgir? Veja, na imagem B, você tem aqui o assoalho do âmnion, né, que é o piso aqui do âmnion, tem uma estrutura em azul que começa a sofrer modificações, né? Essa modificação ocorre no epiblasto, que é esse tecido azul. Então, o que começa a surgir aqui? Na região caudal anterior do embrião, o epiblasto começa a sofrer modificações e começa a surgir uma invaginação das células, e aí ele forma uma linha. Então, essas células vão se multiplicando e vai formando um sulco, como mostra aqui na C, né? Vai formando um sulco, e esse sulco, aqui na imagem D, por exemplo, vai formando esse sulco em direção à região da cefálica, né? Que nós vamos chamar de placa pré-cordal, onde será a boca do embrião. E essa região aqui vai ser a cauda do embrião. Então, veja que esse sulco, que nós chamamos de linha primitiva, vai se formando ao longo do assoalho do epiblasto, do âmnion, né? E veja que, à medida que ele vai formando essa linha, esse sulco, ele vai se descolando dessa vesícula amniótica e vai surgindo um espaço entre as duas vesículas, né? E nesse espaço vai surgir aqui um novo tecido que nós chamamos de mesoderma intraembrionário. Veja, são termos, são difíceis de entender, mas são expressões que vocês, nomenclaturas, que aos poucos vocês vão se familiarizando. Veja, são eventos que ocorrem no embrião, na terceira semana, fundamentais para a sobrevida dele, ok? Então, para que vocês entendam, por exemplo, em que momento começa a surgir a cabeça, a cauda, o ventre, o lado direito e esquerdo, a partir da terceira semana. Então, esse processo se inicia agora, beleza? Então, por isso que ele é tão importante para a vida do embrião. Nesse slide, o embrião já está com 15 a 16 dias e com o surgimento aqui da linha primitiva, que é um processo que ocorre na formação da notocorda, como vocês veem aqui, ó, continuando, né, o raciocínio, veja que o processo notocordal está bem desenvolvido. Olha aqui a fosseta primitiva dessa linha que se formou. Veja que está em direção à região cefálica. Aqui na imagem H, você já observa toda a formação notocordal pronta, né? E o sulco primitivo. Todos esses eventos que ocorrem nessa fase é fundamental para o surgimento do terceiro folheto. Lembra que no início só tinha 2 folhetos, epiblasto e hipoblasto? Agora nós observamos 3 folhetos germinativos. E agora nós temos um disco embrionário trilaminar. Por que trilaminar? Porque são 3 lâminas, são 3 tecidos. Nós temos aqui em azul, antigamente se chamava epiblasto, agora nós vamos chamar ele de ectoderma, né, embrionário, em azul.
no meio aqui em vermelho, mesoderma intraembrionário, em amarelo, endoderma embrionário. Então, aqui você já tem os 3 folhetos germinativos. Então, quando o embrião ele tem esses 3 folhetos, ele passa a se chamar de gástrula, né? Então, esse embrião passa a se chamar de gástrula. O embrião de 2 semanas, ele se chama blastocisto. E o embrião ali na primeira semana, ali de 6 dias, ele se chama mórula. Então, a cada semana, o embrião vai tendo um nome. À medida que ele vai se modificando, ele vai recebendo nomes, né? Então, na terceira semana, este embrião, ele se chama gástrula. Por quê? Porque agora ele tem 3 folhetos germinativos que vão, a partir deles, surgirem os órgãos, né? Por incrível que pareça. Você pode estar pensando, nossa, como é que tudo isso se transforma, por exemplo, no sistema nervoso, o cérebro, o medula espinhal, por exemplo, a cabeça, né? A mandíbula, os dentes, os olhos, o sistema gastrointestinal, o sistema respiratório, tudo isso surge a partir desses 3 folhetos. Bom, aí você vai dizer, tudo bem, e as outras estruturas, professor? Vão se transformar em quê? Vão se transformar em estruturas extraembrionárias, vão se transformar em estruturas que vão dar suporte para o desenvolvimento deste novo ser, deste embrião. Então, por exemplo, o âmnio vai ser o saco amniótico, que vai envolver o embrião. Por exemplo, o saco vitelíneo, ele vai ser incorporado ao embrião, parte disso vai virar o intestino, por exemplo, outra parte vai virar o cordão umbilical. Essa parte mais externa, nós vamos ver que essa parte vai se transformar, por exemplo, na placenta. Enfim, essas vesículas mais externas, né? Essas estruturas da vesícula mais externas vão servir de estruturas extraembrionárias, enquanto o folheto trilaminar, sim, esse folheto vai dar origem a todos os tecidos e órgãos, beleza? Muito bem. Aqui mostra, né, esse evento que eu acabei de mencionar, a importância da notocorda, porque ele vai servir de base para a formação, por exemplo, da cabeça, da coluna vertebral, vai indicar o futuro local dos corpos vertebrais, né? Então, essa linha primitiva que relaciona, por exemplo, a notocorda, ele vai ser fundamental para estabelecer essas dimensões. E aqui, nessa imagem, ele mostra como que surge o terceiro folheto, né? Então, você tinha aqui o epiblasto, que é em azul, o hipoblasto em amarelo, e entre os 2 folhetos surge aqui o mesoderma. Quando surge o mesoderma, agora esse azul muda de nome, não vai ser mais epiblasto, agora ele vai chamar de ectoderma, e o amarelinho não é mais hipoblasto, vai se chamar agora de endoderma, tá? Então, endoderma, ectoderma e no meio, mesoderma. Veja que o mesoderma, ele é formado a partir das células do ectoderma. Então, em azul aqui, ó, tá formando esses cordões celulares, tá vendo? Esses cordões celulares se delaminam, né? Surgem a partir do ectoderma, beleza? Olha que legal. Agora, essa imagem é como se eu estivesse tirando aqui o tampo do âmnio, né? Como se eu estivesse tirando o tampo do âmnio e vendo aqui o assoalho do âmnio, né? Eu estou olhando ele, o embrião de cima, né? Então, veja que o embrião já tem aqui um formato, já tem a região mais cefálica, né? Aqui vai ser tem a placa neural, tem a prega neural. Veja que já tem estruturas que vão se diferenciar no sistema nervoso central, tem a área cardiogênica, também está nessa região cefálica, né? E aqui a região caudal. Surgem também os primeiros somitos, né? Que são estruturas que se originam a partir do mesoderma embrionário. Esses somitos são importantes. Nós vamos ver que ao longo do desenvolvimento embrionário vão surgindo vários somitos. São essas regiões amarronzadas, assim, ó, esses gruminhos, que vão se transformar, por exemplo, na coluna vertebral, na mandíbula, nas estruturas da caixa craniana. Tudo isso vão se formar a partir dos somitos. Então, mostrando a importância dessas estruturas para o futuro desenvolvimento embrionário. Também, como eu disse anteriormente, surge o processo, né, de formação inicial do sistema cardiovascular. Então, que nós chamamos de angiogênese. Então, esse processo ele é fundamental para dar autonomia nutricional para o embrião, tá? Veja que a quantidade, né, isso aqui se relaciona, por exemplo, o que dá o start para a formação inicial do sistema cardiovascular? O start se dá porque a quantidade de vitelo do saco vitelino é reduzido, causando uma necessidade urgente de nutrientes. Então, quando o
embrião começa a sentir que está faltando nutrientes, ele começa a se desenvolver esses mecanismos circulatórios para dar autonomia nutricional. Tá? Então, no fim da segunda semana, o embrião tem, então, se nutrir do sangue materno por difusão através daquelas lacunas de sangue que se formam ao redor do embrião. Mas a partir da terceira semana, nós percebemos que o embrião começa a desenvolver seu próprio sistema circulatório, que é o primeiro contato útero-placentário observado no processo de desenvolvimento embrionário. Dá uma olhada nessa imagem aqui abaixo, como que o embrião se apresenta no final ali da terceira semana de desenvolvimento. Né? Veja que ele tem aqui um sistema cardiovascular inicial, né? Ele não tem coração ainda, mas ele já tem regiões que vão se transformar em endocárdio. Tá? Aqui tem, nós chamamos de velocidades coriônicas, que vão se transformar futuramente na placenta. Então, essa imagem aqui mostra o embrião dentro do endométrio uterino, beleza? Então, no fim da terceira semana, as velocidades coriônicas são banhadas de sangue materno no espaço interviloso, que se renova constantemente. Então, esse sangue ainda continua circulando ao redor do embrião, porém, por difusão, esses nutrientes caem no sistema circulatório inicialmente formado aqui para nutrir o embrião. Tá? Por enquanto, ele não tem placenta, a placenta só vai assumir isso mais à frente, no período fetal. Por enquanto, ele vai se nutrindo através desse processo, beleza? Veja, isso aqui é fundamental vocês entenderem. Esse slide mostra um embrião aqui de 2 semanas e aqui um embrião de 3 semanas. Veja que um embrião de 2 semanas ele tem apenas 2 regiões, o embrioblasto e o sincício trofoblasto. O sincício, que seria essa camada de célula aqui, estou mostrando esse embrião marrom, né? Vai ser as estruturas extraembrionárias, e o embrioblasto, que de fato, são as células que vão se transformar em tecidos e órgãos. Tá? Veja que a partir do embrioblasto surgem os folhetos germinativos, endoderma, mesoderma e ectoderma, e a partir desses folhetos vão surgir todos os tecidos e órgãos. Por exemplo, o endoderma, ele vai se diferenciar, por exemplo, no epitélio do trato respiratório, vai se transformar no fígado, pâncreas, bexiga, né, trato urinário, partes do epitélio da faringe. Tá? Então, veja, parte do epitélio, por exemplo, da traqueia, dos brônquios. Já, por exemplo, o mesoderma vai se transformar em estruturas da cabeça, como o crânio, tecido conjuntivo, os dentes. Esse folheto aqui vai se diferenciar e dar origem aos músculos, tá? O músculo esquelético, o músculo cardíaco, né? Vai dar origem, por exemplo, à musculatura da cabeça, o conjuntivo da pele e todos os conjuntivos que tem nos órgãos. Também vai se diferenciar nos órgãos sexuais, nas glândulas, né? Ovários, testículos. Já o ectoderma, ele dá origem aqui, por exemplo, à epiderme, né? A pele, o epitélio da pele, né? Ao cabelo, às unhas, glândulas cutâneas, glândulas mamárias, parte anterior da hipófise, o esmalte dos dentes, orelha, cristalino dos olhos, toda a parte do sistema nervoso vai se diferenciar a partir do ectoderma, né? O sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. Veja que todos os tecidos e órgãos serão formados a partir da diferenciação desses 3 folhetos: endoderma, mesoderma e ectoderma. Beleza? Espero que tenham gostado e nos encontramos na próxima aula.